A COP está virando notícia do mundo, mas por causa de, digamos, uma rebeldia. Virou bagunça. Ontem, no fim do dia, primeiro, manifestantes vieram pelas ruas em direção à área azul da COP, muito semelhante ao 8 de janeiro, porque vieram correndo, depois forçaram a entrada e depois entraram e foi aquela bagunça. Teve um segurança ferido, recebeu uma tamborzada na testa. Dizem que nessa manifestação aí, que vocês estão vendo, né, estava o PSOL, indígenas, estudantes, defensores do Hamas, né? Foi uma mistura danada. Eu não sei agora o que vão dizer, né, que será que seria uma tentativa de golpe na COP mediante o uso da violência? E seriam golpistas? Mas, enfim, é uma forma de chamar a atenção. Já houve aquele ridículo desfile na abertura de um estande do Ministério de Turismo, gente fantasiada de animal se arrastando pelo chão, e um sujeito que acho que era um símbolo da COP, era um índio, de cabelos ruivos. Eu disse, será que esse índio é irlandês? Estranho. E houve hoje uma passeata de barcos na área fluvial de Belém, e dizem que lá estavam indígenas, pescadores, enfim, amazônidas em geral, aqueles que moram na beira dos rios, né? Todas as pessoas que são esquecidas pelo alto nível intelectual dos que acham que podem alterar as explosões do sol, mas não estão preocupados com a situação desses brasileiros, ribeirinhos, que querem melhorar de vida. Eles não querem ficar em museu, não querem ser expostos como peça de museu parados no tempo. Não querem, eles querem talvez conservar suas culturas culinárias, hábitos, mas não querem fazer xixi no rio, cocô no rio, né, como lembrou outro dia a ex-deputada Wayampi, né, dizendo que querem um vaso sanitário, né, porque tem que fazer no rio, porque senão atrai a onça. Né. As doenças têm que ser tratadas, querem ser educados como indígenas do Mato Grosso, que já tem pista de pouso, tem hotel de trânsito, são grandes exportadores de soja, os filhos estão nas faculdades. Por que eles não têm o direito de buscar melhoria de vida como outros brasileiros? Tem que ser conservados lá na reserva, o que é isso? Né? Mas, enfim, é um lugar que expôs isso. E houve outra, eu acho que está sendo boa essa COP, vira uma vitrina, né, da realidade, que não é a realidade dos discursos dos representantes lá de governos, né, que estão fazendo discurso para justificar o gasto do dinheiro dos seus pagadores de impostos, dos que os sustentam. Aí fazem grandes discursos climáticos, inventam coisas do clima, direito do clima, não sei o quê. Tudo Lula começou o discurso dele dizendo que a floresta não é uma abstração. Eu acho que ele está dizendo isso para ele mesmo. A floresta é uma realidade. E uma realidade triste dos que vivem na floresta, dos que lá plantam, criam, obtêm seu sustento, pescam, né, e têm filhos, e querem uma vida melhor para os seus filhos, mais bem-estar. Né? Aí aparece lá, quer dizer, tem mais uma outra
chamada de atenção, né? Um ator mexicano de uma novela chamada Rebelde, né? Alfonso Herrera. Foi lá para defender refugiados do mundo inteiro. São as pessoas que saem de seus países com medo da violência. Gente, olha, eu aproveito para dizer que os brasileiros que eu encontro em Portugal prestando serviços e pergunto por que saíram do Brasil, é porque foram assaltados 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes e não aguentam mais e vão embora. Esse é o medo da violência. E tem outros que estão lá na Argentina, por exemplo, com medo da violência jurídica, judicial, da injustiça, né? E fogem para lá, porque são manifestantes que são acusados de serem golpistas. Será que esse pessoal do PSOL, do Hamas, que estava rebelde lá na COP ontem, né, o que eles são, né, a gente viu, empurra, gritaria, bagunça, né, e Lula, no discurso de Lula, o último discurso de Lula lá, diz assim: o mundo poderá, enfim, dizer que conhece a realidade da Amazônia. É uma forma de o mundo conhecer, mostrar a realidade que está fora dos discursos. Lula, no discurso dele, disse que eu fiquei até preocupado, porque a área indígena no Brasil é muito maior que a área de agricultura, que leva riqueza e alimento para o Brasil, que traz riqueza e põe alimento na mesa no Brasil. A área indígena é maior. E eu não sei quantos indígenas, brasileiros, né, vivem nessas áreas, mas os meus amigos da Amazônia me dizem que é muito pouco. Não são os números que dão por aí. Bom, eu falei em Lula, né? Ele deve estar preocupado, porque a Genial Quest, né, que saiu agora, mostrou que 67% dos brasileiros apoiam a ação das polícias do Rio de Janeiro. Significa que 2 em cada 3 brasileiros apoiam. E que a segurança pública é o principal problema, a principal preocupação do brasileiro. Ganhou dos outros, ficou com 38%. E a aprovação de Lula caiu e a desaprovação de Lula subiu. Lula estava se recuperando depois que contratou o Sidônio, mas agora inverteu. Ele está com 50% de desaprovação e 47% de aprovação. Se isso fosse um segundo turno, ele tinha perdido a eleição. E só para terminar, Trump anunciou que não tem jeito, vai mesmo processar a BBC. Você sabe o que aconteceu, né? A BBC fez um especial, um documentário sobre Trump, né? E inverteu, pinçou uma frase do mesmo discurso, mas completamente em outra circunstância, e pôs na boca de Trump como se ele estivesse chamando as pessoas para fazer o diabo dentro do Congresso americano, né? naquela invasão. Quando, na verdade, ele disse que estava convocando senadores e deputados que o apoiam para fortalecer, né, enfim, trabalhar em torno dos ideais. O editor-chefe da BBC chegou a renunciar, sentindo-se responsável pelo engano, né, pela trampa, para a gente fazer um trocadilho. Isso é desonesto por parte da mídia, de qualquer mídia. O jornalismo não faz isso, né? Construir palavras, e agora é mais fácil por causa da inteligência artificial, construir palavras e alterar a intenção expressa pela autoridade, pela pessoa. Só para a gente ter cuidado e observar. A gente, quando não acredita, a gente confere na rede social. Quando a gente não acredita na rede social, a gente confere na mídia. É a forma de estar equilibrado. De Brasília, Alexandre Garcia.